Bota quente, meu filho. Obrigado, meu pai. Estamos de volta com Broncas da Cidade, agradecendo sempre o carinho de sua audiência, a permissão concedida de estarmos diariamente nesta comunicação simples, porém verdadeira, e levando para você a informação e mostrando do jeito que os fatos acontecem. Põe na imagem aí a cara desses dois satanás. Põe a imagem aí, esses dois satanás, você já está vendo em casa. Esses dois satanás, um se chama Eric Lourenço Duarte e o outro William Alves Duarte. A Polícia Civil do Estado de Goiás deu cumprimento a mandado de prisão em desfavor dos dois por participação de um roubo ocorrido em 14 de outubro, lá em Barrolândia, Planaltina de Goiás. A vítima desses dois satanás foi um pároco, um padre, um homem santo da paróquia Santo Antônio, que foi amarrado e teve pertences roubados durante a ação. Um terceiro bandido, um tal de William, esse aí que já havia prestado serviços na cidade, e Eric, morador do Paranoá, participou do roubo junto com o tal de Michael Douglas Martins da Silva, que em confronto com a polícia militar acabou partindo para a terra do Satanás, da onde ele não deveria ter saído. Agora, esses dois elementos foram presos exatamente pelo brilhante trabalho de um dos maiores delegados de polícia do Brasil. Eu vou agora para Planaltina de Goiás, no Goiás, divisa com o Distrito Federal. Eu estou com o meu amigo, Dr. Cristiomário Medeiros, um delegado atuante e que tem botado ordem na casa. Dr. Cristiomário Medeiros, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo. Deu trabalho para prender esses dois elementos, doutor? Seja bem-vindo. Na verdade, Sérgio, eu queria agradecer primeiro aí a sua audiência, né, a todas as pessoas que acompanham o seu programa e as importantes notícias que você divulga. Dizendo que foi todo um trabalho aqui de inteligência, né, da equipe de nossa unidade, que fez todos os levantamentos, buscaram aí mostrar que eles estavam mentindo, né, porque esses dois rapazes eles chegaram a ser ouvidos na delegacia. Mentiram, né, dizendo que nem estavam na cidade, que já estava há bastante tempo sem contato nenhum entre eles, né, e o carro onde o Michael Douglas morreu, ele era do Eric. Então, a partir desse veículo foi que a gente foi fazendo cerco aí e conseguiu identificar os outros dois autores aí do roubo, né? Um roubo que gerou bastante repercussão aqui, porque envolveu aí um religioso, o padre de uma paróquia da cidade muito importante, né? Então, gerou muita comoção, né? As pessoas realmente, o pessoal acreditava antigamente que a igreja era um lugar a ser respeitado, né? E esses dois aí, juntamente com o terceiro que já faleceu, demonstraram um total desrespeito aí com a igreja, com a vítima, mas agora estão, os dois, né, estão cumprindo aí a medida, né, de prisão preventiva. Doutor Cristiomário, esses dois, segundo o que nós conseguimos receber de informações, é que eles teriam praticado esse crime contra o padre e agido com bastante crueldade, usando inclusive crime de tortura, não sei se o senhor confirma ou se tem indícios, para que o padre dissesse aonde estava o dinheiro. Procede a informação, doutor Cristiomário Medeiros? Fizeram bastante ameaça. Eles não chegaram a agredir fisicamente, mas torturaram psicologicamente, ameaçando, né, querendo dinheiro e tal, e pegaram todo o dinheiro que tinha lá no dia. A igreja tinha recebido algumas doações recentes, levaram também o veículo do padre. O veículo foi até recuperado já estava na Bahia, esse veículo, na cidade, né, da Bahia. E aí eles agiram bastante crueldade realmente, torturando a vítima psicologicamente na tentativa de obter ali o máximo de resultado para eles. Então eles realmente não tiveram nenhum tipo de dó, de pena, né? Às vezes um trabalhador tem pena, às vezes de um bandido assim, mas infelizmente eles não têm pena nenhuma das suas vítimas.
Eu costumo dizer, doutor, o senhor é um homem muito experiente, inclusive um dos mais atuantes. Quando a gente diz isso, a gente não diz para fazer xelelé, não. É porque o senhor realmente é trabalhador. O senhor, inclusive, é muito bem quisto também, não só no Goiás, como no próprio Distrito Federal. O senhor é muito bem requisitado, até pelas emissoras do Distrito Federal. Aí, o senhor concorda? Como o senhor analisa? Primeiro que bandido, eu costumo dizer que tem... o coração é na sola do pé. O coração é na sola do pé, porque o senhor bem frisou no começo de sua palavra, de que não respeitam mais nem sequer a casa de Deus, independente da religião de A ou de B, de C, ali é a casa de Deus e precisa ser respeitado. O cara adentra na casa de Deus, pega um homem cujo único defeito dele, talvez para ele seja pregar o amor, pregar a palavra de Deus, e um cara desse simplesmente põe um padre e começa a torturar psicologicamente com a arma na cabeça, usando de requintes de crueldade. Como o senhor, como um homem tão experiente na área da polícia, como o senhor analisa o crescimento e a maldade desses novos bandidos, doutor? Nós estamos numa época muito difícil, né? Porque as pessoas estão perdendo aí o respeito e a referência, né? Isso começa muitas vezes na própria família, né? Porque, né, começa a perder essa coisa do senso de religiosidade, de respeito. Independente da questão de religião, as pessoas têm que saber que têm que respeitar os outros, né? Os princípios cristãos já dizem: amar o próximo como a si mesmo, não fazer a outra aquilo que a gente não quer que aconteça com a gente. E, infelizmente, ao longo do tempo, parece que a nossa sociedade está perdendo isso, né? O respeito. Esses adolescentes, né, esses jovens que praticam crime, eles começam desrespeitando suas famílias, seus pais, né? Muitas vezes o pai e a mãe orientam, tentam ainda fazer alguma coisa, e muitas vezes eles são as primeiras vítimas deles, né? Eles começam a usar droga, né? Começam a furtar os próprios parentes, e aí isso, quer dizer, só mostra um aumento, né, realmente nessa falta de referência, né? A gente tem que estar trabalhando, fazendo nossa parte aqui, mas torcendo para que haja alguma mudança aí também nessa visão da sociedade em relação às autoridades, né? Porque se você deixa de respeitar a mãe e o pai, que é a primeira autoridade, você também não vai respeitar a polícia, não respeita o padre, não respeita o pastor, não respeita, né, ninguém aí que esteja acima de você. Então você começa a achar que não tem nenhuma obrigação com aqueles que são superiores a você, né? Então, não quer dizer que ninguém tem que ser maltratado, não é isso não, mas sim que a pessoa também não tem que se submeter a nenhum tipo de tortura ou maltrato, não. Mas ela precisa estar disposta, né, a se submeter à autoridade. Começa em casa e depois vai passar para a rua. Muitas vezes até tem gente que fala por aí, se você não ouve o pai, né, muitas vezes o pai também não dá um sossego ali na criança, a rua vai fazer isso depois, né? Primeiro, a pessoa tem que começar em casa. Se o pai e a mãe também não têm uma autoridade aí e não impõem ao filho alguma autoridade, depois ele vai ter dificuldade também na rua. O senhor, além de ser delegado, às vezes o delegado também tem que ter um pouco de psicologia, entender e também ser educador, né, doutor? Porque o senhor frisou muito bem. Todo problema hoje começa dentro da própria casa. Os pais hoje fazem filhos, põem no mundo, muitos os abandonam, não quer saber. O filho sai de casa, não diz para onde vai, de que horas volta, com quem andou. Se chega de carro novo, o pai não pergunta de onde é. Se chega com um sapato, um relógio, um celular, não trabalha, o pai não pergunta de onde foi. E se pergunta, não é autoritário em cima do filho, porque ele tem responsabilidade. E no final, doutor, acaba então entrando no mundo do crime. Crescem filhos desobedientes, desconhecedores do respeito de pai e mãe, e simplesmente acabam enveredando no crime e sendo as piores bestas feras que eu já vi na face da terra. É mais ou menos assim, doutor Cristian Mário Medeiros? É desse jeito, Sérgio. Infelizmente, se a gente não assumir a nossa responsabilidade em casa, cuidando dos nossos filhos, disciplinando, acompanhando, né, tendo esse olhar de observação, há uma chance de que o mundo oriente ele no lugar da família. Então, primeiro a família tem que assumir a responsabilidade dela. Na sequência, a sociedade, né? Mas a gente precisa dar liberdade para que a família possa fazer isso. Também nós não podemos ter uma sociedade que restringe esse direito da família.
né? Então a gente precisa pensar realmente que tipo de sociedade a gente está tendo hoje e tentar fazer nossa parte para mudar esse quadro. E no final é assim, se você que é pai, inclusive que sirva de exemplo para o senhor que me assiste, para a senhora, e para você que é jovem, se o seu pai e sua mãe não pôr limites para você, quem vai pôr limites para você é a polícia. É assim, doutor Cristian Mário? Exatamente, meu irmão. Então nós temos que ficar atentos, né? Observar nossos filhos, né? Procurar realmente ajudá-los, né? A não ser bandidos lá no futuro. Então, nós precisamos criar algum tipo de referência boa, né? Porque mais importante do que a fala, do que o discurso, é o testemunho. Você precisa também dar um bom testemunho. Você precisa ser um bom pai, né? Um bom cidadão, para que seu filho observe você e queira ser igual a você. Doutor, esses dois elementos que já aparecem aqui na sua tela em casa, esses dois elementos, o que o senhor pode dizer a mais desses dois elementos? Só tinha isso de assalto ou eles tinham uma vida pregressa escondidas? Era mosca branca, doutor? Olha, eles são jovens, então assim, a gente não tem como divulgar às vezes alguma passagem eventual que eles tenham como menor, né? Mas assim, eles estavam realmente vindo numa situação complicada. Eles tinham cometido esse roubo no dia 14 lá do Padre. Logo na sequência, teve um roubo no dia 15 na cidade do Pará, no ADF, que os dois participaram. É provável até que o Marco também estivesse, mas essa investigação era do pessoal do Distrito Federal. Sim. E no dia 16, o Maico e provavelmente eles dois também fizeram outro roubo aqui na nossa cidade, em Goiás. E aí, nessa situação aí que o Maico acabou falecendo no confronto que teve com a polícia. Esses dois a gente ainda precisa investigar se eles estavam também juntos com o Maico no dia, né? Ainda tem um trabalho técnico que está sendo feito, de levantamento, para a gente poder estabelecer qual a participação real dos dois nesses outros crimes. Mas, pelo menos no crime do Padre e no crime do Paranoá, que foi um roubo lá na loja de açaí, eles estão bastante complicados, né? Eu até acreditava que o pessoal do DF iria prender os primeiros, né? Porque o fato do DF estava mais adiantado, até por ter imagem e tudo, mas aqui nós conseguimos, a PC Goiás, colocar a mão neles primeiro, né? Então agora eles têm provavelmente que responder 2 crimes de roubo aqui e um no Distrito Federal. Delegado, só para encerrar, de que horas o senhor dorme mesmo? Porque o senhor trabalha de manhã, tarde, noite, de madrugada, o pessoal lhe chama a qualquer hora. Qual é a hora que o senhor descansa, delegado? Eu descanso quando, depois que eu recebo um monte de gente em casa, que eu saio daqui, vou para casa e eu tenho umas atividades extras em casa ainda, receber gente, eu costumo receber visita, né, e ainda tem algumas atividades aí religiosas, também de participar em igrejas e também de visitar pessoas, então, também. Então, mas eu durmo pouco realmente, mas na madrugada a gente dorme, sempre tem umas 6, 7 horas para dormir durante a madrugada. Bro, doutor, eu quero lhe agradecer, dizer que para mim é um prazer muito grande aí em Goiás falar com o senhor, divulgar suas ações, também dos policiais militares, mandar um abraço ao meu amigo e irmão Chibata do Barão, um tremendo jornalista, repórter investigativo, bom de pancada, e o senhor também está de parabéns naquela prisão do elemento do tal do Neguinho que deu um murro no cidadão com soco inglês e deixou o cidadão com deficiência, inclusive na vista. O senhor está de parabéns pelo seu trabalho, viu, doutor? Eu que agradeço, Sérgio, agradeço a você, agradeço a cada morador aqui de Planaltina, Goiás, de bem, né, porque a gente tem, infelizmente, uma minoria formada por bandidos, mas a maioria sempre está apoiando, ajudando a polícia. Se não fosse, né, esse apoio da população, a colaboração do povo, as informações que o cidadão passa, a gente não teria esses resultados. Então tem que agradecer sempre ao povo e colocar aqui a Polícia Civil à disposição da imprensa, de você, do amigo Barão e de todos os demais amigos aqui de Planaltina, Goiás. Doutor Cristian Mário Medeiros, muito obrigado. O Brasil te ama, saiba disso. O Brasil te ama o trabalho da Polícia Civil de Goiás. Um abraço, doutor, e conte com Broncas da Cidade. Doutor Cristian Mário Medeiros. Até mais, Deus abençoe. Valeu, doutor, um abraço. De Goiás, Planaltina de Goiás, doutor Cristian Mário Medeiros, excelente, brilhante delegado de polícia. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade, a verdade dita com a qualidade. Roda.